Amém, queridos. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Amém, amém, queridos. Louvado seja o Senhor que me trouxe até aqui, porque foi Ele, né? E eu queria primeiro agradecer, né, a Maísa, né, o pastor Emiliano, por ser obediente, né, à voz do Senhor, por abrir as portas deste lugar para o Rema que muda vidas. Neste lugar eu fui moldada, sarada, confrontada, sabe, queridos? E às vezes ser confrontado dói, mas te faz crescer. Amém? E eu disse para os meus colegas, eu também quero agradecer ao pastor Bruno, a sua esposa, né? A todos os monitores, vocês são bênção, né? Desculpa se às vezes a gente conversa um pouquinho, né? Mas, queridos, eu tenho as minhas amigas e muitas vezes a gente dizia assim um para outro lá no grupinho que a gente fez, né, da nossa igreja: ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes chegava triste, ia um lá e bora lá, Deus é contigo. Aí eu, vamos contigo. E assim Deus me trouxe até aqui. E quando eu fui, desde o primeiro ano o Senhor me deu uma palavra. Ele disse: olha, quando você for ministrar a palavra, você vai falar sobre isso. Eu digo: nossa, Senhor, né? E eu tentei assim ler outras coisas, né? Buscar mais do Senhor. Meu Deus, o Senhor quer isso mesmo? O Senhor disse: é isso. E hoje eu queria que a gente vai dar uma passeada lá em Daniel, né? Capítulo 1. E a minha ministração que o Senhor colocou, algo que o Senhor colocou no meu coração, é sobre fidelidade, integridade em meio às diversidades, amém? E a gente vai ler um pouquinho, mas é bem rapidinho, que a gente vai passear lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1, amém? A nossa ministração vai falar sobre fidelidade, integridade em meio às adversidades. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei de Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e seus soldados cercaram a cidade. Preste atenção, queridos. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-lo no templo de seu Deus, na sala do tesouro. Queridos, Deus deixou. Às vezes Deus vai te levar a lugares que você diz: meu Deus, mas tu me trouxe a este lugar para quê? Né? Poderia perguntar aqui, né? Levou as coisas santas que tinha lá, né, em Jerusalém, levou e botou lá junto dos deuses dele, lá os deuses pagãos. Mas amém, vamos adiante, que Deus quer falar mais algumas coisas. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre eles os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família real e também das famílias nobres. Quem aqui é real e nobre? Amém? Amém. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, devia ser inteligente, instruído e ser capaz de servir ao palácio. E precisaria aprender a língua estudada, os escritos babilônios. Querido, o primeiro ponto que eu queria aqui trazer para vocês é sobre a gente escolher a fidelidade do Senhor. Aí a gente vai ler mais embaixo um pouquinho. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias e todos da tribo de Judá. Aspenaz deu outros nomes: Ixo, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero trazer só uma observação para a gente entrar aqui no primeiro ponto. Querido, às vezes a gente não é daqui, amém? Eu não pertenço a esse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, amém? Nosso lugar é no céu. E
Nabucodonosor, ele ameaçava assassinar aqueles jovens de um modo a aprisionar ele em quê? No paganismo, neutralizar a identidade daquelas pessoas, daqueles jovens. E muitas vezes, querido, você está em determinado lugar que o mundo tenta mudar a tua característica, tenta mudar quem você é, tenta mudar aquilo que o Senhor te chamou, né? Mais adiante, eu quero ler com vocês lá em 1 Daniel 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e a bebida e o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel. Vou repetir. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse uma boa vontade para com ele. Amém? Querido, não tenha medo do Senhor te colocar. Não tenha medo. Se você decidir continuar fiel àquilo que o Senhor colocou no teu coração, Deus vai te guardar, amém? Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão ver, tem algo diferente naquela menina. Tem algo diferente naquele cara ali. É o Senhor, amém? Vamos ler mais um pouquinho. E Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia carregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. E Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias, desde somente legumes. Querido, aqui fala que Daniel, ele decidiu. O que é que você tem decidido? Sabe, querido, nós trabalhamos com pessoas incrédulas, com pessoas de outras religiões, com outras pessoas com outros costumes. E o que você tem decidido ser na tua empresa? O que você tem decidido ser na clínica que você frequenta, nos lugares, nas mesas que você senta? Daniel decidiu permanecer fiel ao Senhor. E quando você, querido, se mantém fiel ao Senhor, aos princípios, Senhor guarda a tua vida, né? Aqui na palavra fala que Daniel, aquele chefe lá, né? Disse: oxi, não. O Senhor foi lá, apacentou o coração dele e disse: não, vamos dar só legumes e... Amém? E eu quero falar com você assim, aqui o segundo ponto. O primeiro é a escolha de se permanecer fiel ao Senhor. A fidelidade começa no coração e expressa em suas escolhas diárias. O que é que você tem escolhido diariamente? O que você tem escolhido assistir? Quem você tem escolhido seguir nas redes sociais? Ouvir, ver? Querido, se você está escolhendo a fidelidade, assim como Daniel, você precisa saber qual tem sido as suas escolhas. E quando o Senhor, eu estava lendo, o Senhor estava falando comigo, o Senhor disse: vai lá nas tuas redes sociais. Começa a tirar. Aí, isso aqui, o que é que te acrescenta? Nada, tira. Amém, queridos? Você precisa ver que aquilo que você está falando, ouvindo, vendo, está alinhado com o que o Senhor tem para a sua vida, com o teu ministério, com a tua missão. Se o Senhor tem chamado tu para cuidar de pessoas, querido, você tem que estar alinhado com pessoas da mesma visão, querido. E se você está em lugares onde as pessoas não conhecem o Senhor, você precisa influenciar, queridos. Amém? O segundo ponto, a integridade em meio à pressão. Daniel manteve a integridade prática religiosa. Daniel, em meio a um lugar de idolatria, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Independente da pressão do rei, Daniel sabia quem ele servia. Daniel tinha convicção que a sua integridade, que a sua posição de fidelidade ao Senhor jamais o abandonaria.
E a gente precisa ter essa convicção, querido, que quando nós nos mantemos íntegros ao Senhor, Ele nos honra, amém? E que Deus possa alcançar a vida de vocês, que vocês possam permanecer fiel e íntegro à palavra do Senhor, amém?